Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, editada em 1860. Hoje vamos estudar o episódio 103, mas antes quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos dê saúde, principalmente. A paz, a harmonia, o discernimento. Neste estudo, para mim, que vou transmitir a vocês e para vocês poderem entender, pensarem nestas perguntas e respostas extremamente importantes para a nossa vida na Terra, mas também e sobretudo para a nossa vida espiritual. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Pois hoje vamos continuar com o episódio 103. Estamos, relembro, na terceira parte das Leis Morais, capítulo 8º da Lei do Progresso. E estamos sob o tema Influência do Espiritismo no Progresso. Allan Kardec, na pergunta 798, questiona: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que se sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há que dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas para amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insolados, os seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Allan Kardec faz um comentário a esta pergunta 598. As ideias, diz Allan Kardec, só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vê do paganismo. Não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restam vestígios, que somente a contempla renovação das raças conseguiu apagar. Assim será como o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Olha, deixa-me um pouco sem palavras este comentário de Allan Kardec, esta pergunta 798. Aqui falamos sobre o espiritismo e o progresso. Estão interligados. Como diz o Espírito da Verdade e como Kardec comenta. Vamos já ver. Nós já falámos isto várias vezes e já sabemos, claro, porque quem está-me a ouvir a ler e comentar este episódio 103 já ouviu falar muitas vezes sobre isto. É sobre o progresso. O progresso é como uma lei natural em todos os mundos. Se encontra intimamente ligado à doutrina dos espíritos. O espiritismo nada mais é que uma feição divina do progresso.
a trazer para a humanidade o segredo da vida e a própria felicidade. Mas que todas as criaturas, convém, claro, que todas as criaturas da Terra, principalmente aquelas que começam a acordar do sono da ignorância, ai que tanto ainda precisavam, meu Deus, observem as leis naturais e vejam que o Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando conhecimentos e trazendo para os povos o consolo, a instrução, forças essas que libertam as criaturas das paixões inferiores. A doutrina do Espírito certamente que se tornará crença comum de todos os povos, por refletir com realismo e perfeição os mesmos preceitos de Jesus. Ainda mais, o seu progresso é mais rápido que foi o cristianismo, por ter vindo em época diferente, onde a própria ciência o ajuda pelas suas descobertas. Ela terá de sustentar muitas lutas, como já foi dito pelo Espírito da Verdade, pois será injuriada, será distorcida e perseguida, por vezes até alguns dos seus profitentes, que desconhecem a caridade e desconhecem o amor. Mas é importante que realcemos: o Espiritismo vencerá todos eles. Porque o Espiritismo se encontra assente na lei natural do amor. O Espiritismo espalha por toda a parte a fraternidade. Mesmo que toda a humanidade queira deturpar essa doutrina de luz, não o irá conseguir, porque ela é uma doutrina que não é dos homens. Ela é assinada pelos agentes de Deus e é por ordem dele que ela serve de ar espiritual para que se respire. É o ar moral que igualmente inspira a ciência para que a fé não seja prejudicada. O Espiritismo também obedece ao tempo para a devida maturação. E foi o que aconteceu. Enquanto o cristianismo gastou quase 2000 anos para percorrer o mundo, a doutrina dos Espíritos, revivendo Jesus, faz essa viagem em menos de 200 anos. Usando os meios que a própria ciência, na força do progresso, mostra ao mundo. Primeiro, e como diz o livro dos Espíritos, precisou destruir, enquanto o segundo foi só edificar. As perseguições, no princípio, foram muitas. Muitas mesmo. E Jesus havia predito, anotado por João, no capítulo 16, versículo 3. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ou seja, as perseguições à doutrina espírita, elas existem porque os contraditores conhecem os seus objetivos, que vêm pela força do amor a estudar a eles mesmos. O Espiritismo tem a força de levantar a terra, levantar a terra e levantar da terra as velhas religiões, que perderam o fio que as ligam no mundo espiritual. E por processo de mediunidade educada com Jesus, elas voltarão a rejuvenescer, dando aos seus seguidores novas ideias, nova fé nas promessas do Senhor, à luz dos conceitos do Espiritismo, que é a força viva na vivência humana. Jesus sempre foi ofendido, mas a sua posição não é de se ofender. Quem revidava os insultos em seu nome estava em pior situação que os detratores, porque os primeiros conheciam a verdade, enquanto os segundos sabiam da força do perdão. Quando a caridade e o amor servem de instrumento para acender a luz da fraternidade. Meus amigos, nós temos que abraçar o progresso, mas usemos a razão para saber de onde ele vem, se Jesus está verdadeiramente o orientando. Lembremos-nos que o nosso Mestre Jesus está sempre com Deus. É o seu emissário. E vamos à pergunta 799 de Allan Kardec. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos da Verdade respondem: destruindo o materialismo,
que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por ambiente, por meio do presente, e é dado por preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, nesta pergunta estamos a falar de contribuir para o progresso. A maneira do espiritismo, de um ponto de vista, contribuir para o progresso, é que ele vem fazendo, pois, cabe o dever de mostrar a Deus em tudo o que se possa ver. E também em tudo o que se possa tocar, claro. A expressão da divindade se encontra em todas as coisas. E já sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita há muitos anos, nós já sabemos, já tivemos informações através da mediunidade de espíritos no plano espiritual, dos nossos guias, de espíritos de luz, que o maior inimigo das criaturas humanas é o materialismo. Pois aquelas pessoas que negam o seu próprio Pai não podem ter inspiração para nada, pois já se encontram mortas por si mesmo. Crer somente na matéria é colocar uma pedra no caminho da esperança, é pegar-se aos bens transitórios. Todas essas pessoas, quando chegam a ver isso, passam a sentir necessidade de uma conversa diferente sobre as possibilidades que a vida não se extingue depois da morte. O Espiritismo pela mediunidade, o Espiritismo pela comunicabilidade dos espíritos, que antes foram os mesmos homens, prova que ninguém morre, que a vida continua depois da chamada morte. Isto renova a esperança nos corações. Qual é a mãe que não se regozija com a notícia de que o seu filho faleceu? Não se extinguiu, que os pais e amigos, os irmãos continuam vivos no além. Esta é uma notícia cheia de vida. É uma notícia cheia de amor e de esperança. E foi Jesus quem deu a certeza para o mundo, voltando a ele 3 dias depois da sua partida para o mundo espiritual, onde ele havia predito, e aparecendo para os seus seguidores, muitas vezes, como mostra o Evangelho e tantos outros livros nascidos da mediunidade em função do bem comum. É que a missão do Espiritismo é fazer crer a todos os povos que a vida é interna. E a própria ciência, nos dias que correm, vem trazendo a sua contribuição, dizendo que nada se cria, tudo se transforma. Então vejamos, se nada se cria e se tudo se transforma, conclui-se que nada morre. Mas muda apenas de posição, ou em outras palavras, muda de roupa. É nesta hora que a reencarnação fica mais visível para todas as criaturas. O Espiritismo, pelo seu nome, já diz que não é uma doutrina dos homens, é dos espíritos. Logo eles existem, nos falando sobre o seu reino e sobre a sua vida. Que dizer do homem que somente acredita na matéria, porque se apegar a ela para que o futuro, se a vida não continua. Para que melhorarmos moralmente, então? Estas interrogações que eu falei agora, elas colocam o homem egoísta e orgulhoso diante da própria consciência. Quando sabemos que a vida não termina no túmulo, temos novas inspirações, capazes de nos levar a grandes mudanças, inclusive e principalmente a amar os nossos semelhantes como irmãos e companheiros que nos ajudam a viver. A fraternidade que une todas as criaturas do mundo e dos mundos nasce com a crença da vida futura do Espírito. Nos Atos Apóstolos, nós podemos verificar como eles acordavam os seus semelhantes para a crença no Espírito e em Deus, conforme foi anotado no capítulo 6, versículo 6 também, onde está escrito: apresentaram-nos
perante os apóstolos, e eles orando lhes impuseram as mãos. Os discípulos do Mestre impunham as mãos aos enfermos e os curavam, e os curados passavam a ouvi-los, recebendo a verdade que nunca ouviram antes, sobre Deus e os anjos, sobre Jesus e a fé, os postulados do Evangelho da Verdade. O Espiritismo une-se ao progresso, porque ele próprio é o progresso, que caminha sempre mostrando a todos os povos novos aspectos todos os dias. A ciência espiritual se mostra na gradatividade que o homem comporta pela escala que pertence. O Espiritismo contribui para o progresso de muitas formas, que o bom observador pode cientificar. O Espiritismo e o progresso avançam de mãos dadas. Pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E os espíritos respondem: conhece bem pouco os homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar, por encanto. As ideias são pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e é preciso que algumas gerações passem para que apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração uma parte do véu dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir no homem o único defeito que fosse, já o teria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. É que nesta pergunta estamos a falar na vitória, no triunfo do Espiritismo. É que os pessimistas, dentro e fora do Espiritismo, acham que nenhuma doutrina pode mudar os homens, que estão cada vez mais piores moralmente, no modo daqueles analisarem. Dizem que tudo o que se apresenta à sociedade é deturpado pelos que têm o poder temporal e pelos meios de comunicação. Mas como se enganam esses pessimistas, que esmorecem só com o barulho, esquecendo de verificar a essência que vem pela força do silêncio. A maior força é aquela que se irradia no silêncio das ondas, que o Espírito imortal, Filho de Deus, tem o dom de absorver, assimilar a palavra do Pai nas dobras das emissões espirituais. A doutrina de Deus, com a sua vontade, triunfa em toda a parte, com os homens sem os homens, ou apesar dos homens. Deus não precisa de opiniões humanas para estabelecer a harmonia na vastidão infinita de toda a sua criação. Espíritos em marcha, de despertar espiritual, acordam com o tempo. Eles precisam de tempo para despertar, como aconteceu connosco, na gradação que lhe convém, para abrir os olhos e conhecer a verdade. Nós sabemos que o progresso é lento, mas nada fica parado. Nada se estaciona. Os homens e os espíritos que desejam amarrar a verdade e impedir o progresso ficam com essas ideias somente em suas cabeças. Porque a lei é evoluir. É progredir em todos os ângulos da vida. Nós estamos sob a constante influência do progresso. Mesmo que não pensemos nisso. Porque o acordar das qualidades se faz pela mesma lei que nos atinge a todos. Estamos na medida de nossos esforços, acordando constantemente qualidades em nós mesmos. É um progresso agindo na engrenagem da mente por lei de Deus.
Então pergunto qual é o melhor que a gente podia fazer, não é? É nos entregar à vontade do Senhor, de modo que Ele não encontre entraves nos nossos corações para nos ajudar na hora marcada no relógio da eternidade. Ele nos aparece em todos os recursos de nos fazer andar para a frente. E o recurso para nos entravar a ignorância é a dor. Infelizmente, como costumo dizer, não aprendemos com o amor, aprendemos com a dor. Deus sempre triunfa. Em muitos casos, tornamos-nos inimigos de alguém por nos dizer a verdade. Mas essa é a tarefa dos amigos. Nós que somos espíritos. Quando temos ordens do mais alto, não medimos sacrifícios. Só se abrimos, por exemplo, o Evangelho as palavras de Paulo, quando diz aos Gaiatas, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 16, onde escreveu: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Olha que importante. Mas como nós sabemos no progresso, a verdade tem de ser revelada gradativamente. Não obstante, mesmo na gradação que comporta a alma, ela costuma rejeitá-lo. É nesta hora que nos ficamos para anunciar as coisas de Deus, mesmo que nos custe a própria vida na Terra. Ou agressões sem conta no plano em que habitamos, para que possamos triunfar na luz e na glória de Deus. Vamos à pergunta 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Esta pergunta é extremamente importante. E o Espírito da Verdade responde: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, com os seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Esta resposta é cheia de profundidade, porque é aquilo que falo sempre, é aquilo que eu costumo dizer: tudo a seu tempo. Nós não podemos aprender as coisas de uma forma rápida, não temos capacidades para isso. Temos que ir melhorando, e cada vez que vamos melhorando dia a dia, vamos aprendendo mais. Se nós não melhorarmos, estacionamos. Pois também não temos capacidade de poder aprender mais. É que em todos os tempos, os Espíritos do Senhor ensinaram aos homens o que deveriam ensinar, mas obedecendo à lei gradativa da escala espiritual a que pertencem. Deus é amor. E Deus não abandona ninguém, nem mesmo os animais. Todos os mundos que circulam no espaço cósmico estão sob a proteção do Criador. Nada se faz sem a sua vontade, e para tanto, Ele criou leis imutáveis e naturais. Claro que os espíritos não ensinaram os homens do passado o que ensinam hoje, porque os homens não estavam preparados para receber a verdade, que pode ser dita nos momentos atuais. Os benfeitores espirituais ainda têm muita coisa a dizer para os seres humanos. Bastante com o amadurecimento deu ordem para tal aprendizado. Como está escrito, como na resposta a esta pergunta do Espírito da Verdade, não se pode ensinar às crianças o que se ensina aos adultos. É que enquanto a nossa humanidade permanece na faixa de crianças espirituais, somente receberá instruções que o seu porte puder suportar. A doutrina do Espírito vem-nos ensinar essa regra, uma regra que é áurea, para
profitentes da fé e se submeterem à gradação do aprendizado. Podemos verificar que muitas pessoas, inclusive muitas com bom nível intelectual, não toleram o espiritismo. Pelo contrário, as outras pessoas mais simples o abraçam com todo o amor e assimilam os seus ensinos com facilidade. Isto é muito fácil mesmo de ser entendido. É que uns vêm em uma linha evolutiva mais para o desenvolvimento intelectual, olhando mais para a Terra, e os outros, os mais simples, pendendo para as sensibilidades espirituais. Um e outro certamente vão se encontrar, desenvolvendo dons que trazem o equilíbrio da própria vida. O Espiritismo convida as criaturas para um aprendizado completo da ciência do amor e novos véus de entendimento se abrem para as almas que estão merecendo nesse sentido. Os Espíritos, o Senhor, desde os primórdios da humanidade, vem ensinando as coisas que ela pode assimilar, sem exigência, como se dando alimento, que ela possa absorver com facilidade. Isto é a força da justiça. A missão de Jesus é, em um futuro próximo, fazer o homem morrer para a lei. Ele não precisará mais dela por tê-las vibrando dentro da alma, por não precisarem de disciplina exterior, por serem homens educados em Cristo. Vejamos o que o Paulo nos diz a esse respeito, na sua carta aos Gaiatas, no capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aqueles que se entregam, aqueles que se integram no Cristo, obedecendo às leis naturais, morre para as leis humanas. E, meus amigos, é porque têm conhecimento, ou seja, conheceram, digamos assim, a verdade e se tornaram livres. Este será um espírito de luz e por onde passar brilhará a luz de Deus. Quando aparecem ensinamentos na Terra fora da capacidade de assimilação dos homens, eles adulteram esses preceitos. E mesmo na adulteração recebem um pouco disso que serve muito. Porque nada se perde no mundo material e muito menos no mundo espiritual. Tudo frutifica pela força do amor e somente o bem permanece de pé para o bem-estar de todos os homens. As sementes foram lançadas mesmo há milénios atrás. Elas não morreram, meus amigos. Os que ajudaram a semeá-las estão agora colhendo, às vezes sem saber o porquê de tantos anseios que a bondade está oferecendo. O espírito não é ignorante nesse sentido, e é assim que conhece a procedência de tudo o que vem ao seu encontro. Diz fazendo bem ou mal, dando graças a Deus pelas lições que lhes chegam, tanto do bem como do chamado mal, sabendo que todo o ensinamento vem a seu tempo. E vamos à pergunta 802. Visto que o Espiritismo tem de marcar um progresso da humanidade, porque não se apressam os espíritos a esse progresso, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: desejareis milagres? Mas Deus os espalha e mancheias diante de vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não. Não conheceis presentemente algum que negam os factos mais patentes ocorridos às suas vistas?
Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaixar e quer nem encaixar, quer encaminhar os homens. Em sua bondade, eles deixam mérito de se convencerem pela razão. Aqui nesta pergunta estamos a falar de apressar o progresso. Pois, complicado. Vamos. Os que pegam milagres sempre encontram fenómenos maravilhosos no seu dia a dia, ou estudando a história dos povos. O maior fenómeno transcendente de todos os tempos foi a vinda de Jesus à Terra. Os prodígios que ele operou foram incontáveis, e mesmo depois que voltou para o Pai, continua a fazê-los por toda a parte. Ele é o Cristo deste planeta Terra. Ele mesmo disse que ninguém é profeta em sua terra. E foi justamente ali que ele também encontrou a credulidade quanto à sua procedência. Até hoje. Depois de 2000 anos, ainda há quem negue que ele é o Cristo que havia de vir. Somente a doutrina dos Espíritos veio tirar os homens dessa credulidade, produto da ignorância. Essa é a resposta de pôr que Deus não apressa o progresso. Não creiamos somente porque vemos, pois a crença nasce da maturidade material. Perdão, da maturidade, enganei-me, peço imensa desculpa, da maturidade espiritual, queria dizer. Os meios de mostrar a humanidade a existência do espírito, o mundo espiritual os tem. Só não basta analisá-los e concluirmos que não adianta. Usar esses cursos é perder tempo para os novos fariseus e escribas espalhados pelo mundo. Estamos trabalhando e não paramos de nos esforçar no sentido de que os homens se esclareçam. Preparamos terreno para a maturidade das almas, pelos processos do tempo e do esforço. Eis aí o nosso instrumento, o Espiritismo, revelando e fazendo renascer o cristianismo original, de modo que os homens acordem à luz da verdade e reconheçam aquele que é o caminho de todos nós, que é a verdade e que é a vida. Ele já se libertou de todas as leis para se entregar à decoração espiritual no nosso Criador. Nós, na verdade, estamos vivendo os tempos mais rápidos do progresso. Mas limites para... Mas há limites, quero dizer, para a humanidade poder assimilar. É chegado o fim dos tempos maus e os flagelos, as dores sem conta, as catástrofes são como um apressado progresso que a lei permite fazer, mas com o intuito que Paulo nos apresenta à sua fala a Timóteo, conforme o capítulo 1, versículo 5, onde Paulo escreveu o que Jesus disse, claro. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor e procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É que quando ele escreveu isto, é que a pureza do coração, de consciência, de fé, nos leva a mostrar aos companheiros e aos nossos companheiros os ensinamentos elevados com tamanha simplicidade que ajuda ao amadurecimento das almas, claro. Estas são as bênçãos que Deus que está derramando por todos os lados. E o Espiritismo, meus amigos, é um desses instrumentos de luz. É um instrumento de luz para poder clarear o mundo. É importante que isto seja dito. É importante que nós também possamos compreender isto.
Mas, meus amigos, esperamos o esforço de cada um para que as portas se abram, porque os anjos do Senhor estão transitando de toda a parte, mas somente entram nos corações que abrirem as portas dos sentimentos. Todos somos portadores de luz imortal de Deus. Deixemos que brilhe a nossa luz, porque somente ela nos conduzirá à felicidade. Apressemos a entender Jesus e deixemos o Cristo comandar os nossos sentimentos, de modo que o amor se transforme em diversas forças para nos mostrar a verdade pelos canais da esperança. Os milagres que esperam, os maiores e os mais convincentes, têm a sua fonte na própria intimidade de cada um. Ninguém veio a conhecer a verdade apenas pela ciência. Ela somente a notícia da sua existência. Mas a verdade, meus amigos, deve ser sentida. E vamos passar ao capítulo 9 da Lei Igualdade. E vamos sobre falar sobre a lei de igualdade. Primeiro falamos sobre o tema igualdade natural. Depois, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdades da riqueza, as provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdades perante o túmulo. Então, o primeiro tema é a igualdade natural. E referente a esse tema, a pergunta 803, perante Deus, são iguais todos os homens? Pergunta Allan Kardec. A resposta é óbvia. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 803. Todos os homens... Perdão. Saltei o comentário. Desculpa. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem iguais, fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores do corpo do rico. Se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Aqui falamos, nesta pergunta 803, sobre igualdade. É que nós sabemos que todos os homens perante Deus, bem como os espíritos que habitam na criação, são iguais. Mas é bom pensarmos que nem todos assimilam da mesma forma as bênçãos que recebem. Porquê? Porque cada criatura se encontra numa faixa de vida diferente. Os degraus são diferentes para cada um de nós. E quem se coloca nessa diferença é o tempo. Primeiro não fomos feitos todos de uma só vez. Depois a criação tem a sua marcha, em passos sucessivos. As idades espirituais são diversas, pois Deus para de criar e ainda continuam criando mundos, sóis, almas e homens. A maturidade é algo gradativo. Deus doa a todos com o mesmo amor. No entanto, cada um de nós recebe o que merece, de acordo com a nossa capacidade espiritual. O sol derrama os seus raios sem verificar onde eles são úteis, visando a igualdade de tudo e de todos. Porém, o espírito elevado extrai deles o que o bruto, quero dizer, não consegue. O espírito elevado tem consciência desses valores. O bruto deixa o trabalho para o instinto e só assimila o que serve para a vida. É que as leis são feitas por Deus para todos os seus filhos. No entanto, existem muitos deles
que já se libertaram de muitas leis, porque eles e o Pai se apresentam como uno e não precisam das leis para serem corrigidos. As leis existem para educar. Depois de integrados no Pai, os espíritos já não são escravos delas, irradiando o amor puro, sem alteração dos sentimentos. Onde essas almas se encontram, aí está o céu, e Deus prendendo bênçãos em todas as direções. Os homens passam por muitas provações por necessitarem de corrigenda, pois são ainda violentos. As sementes por eles semeadas são de violência. Por isso colhem violência, senão dos próprios homens da natureza que os corrige. Vejamos o que colheram os homens dominados pelas paixões. Está escrito em Marcos, capítulo 13, versículo 8, onde temos a fala do Divino Mestre. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são o princípio das dores. É o que se passa, infelizmente, atualmente, na nossa terra. O plantado da violência tem feito por muitos milénios que a atmosfera espiritual do planeta se encontra carregada de maldições, que são frutos da desobediência às leis que foram feitas para educar as criaturas. Somente existe um progresso para educar a humanidade, que é a dor. Depois de passarem por esta fase de sono, quando todos despertarem para o Cristo, cessará esta idade do sofrimento, aparecendo a bonança, de modo que a humanidade entre num período de regeneração espiritual. É o que nós esperemos o mais rápido possível que aconteça. Todos somos iguais. E a lei da reencarnação na Terra prova essa verdade. Vestindo o espírito de novos corpos, quando for necessário para o devido despertar. Porém, nem todos precisam dela, por já terem alcançado o grau de purificação. Por esse facto, podemos compreender como se liberta o espírito de certas leis que, para uns, são indispensáveis e para outros não têm mais necessidade. Pois é importante sabermos que todos os homens são submetidos à lei da natureza, mas nem todos os espíritos. Onde chegou a pureza espiritual, a vida se processa numa outra faixa da vida. A assimilação é bem diferente dos ignorantes, pois a desarmonia não existe no seio angélico. E vamos agora sobre o tema desigualdade das aptidões. Pergunta 804. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Kardec continua aqui a insistir, mas eu compreendo perfeitamente porque é essa existência, porque precisamos assimilar isto com toda a clareza. É que o Espírito da Verdade responde a esta pergunta de Kardec. Deus criou igualdades a todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançadas e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade de aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro.
Assim é que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Não há sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Isto também já foi falado na pergunta 361, se não estou em erro. Acho que foi na pergunta 361. Pus aqui um apontamento, eu acho que é isso. Então, aqui na pergunta 804, falamos sobre aptidões diferentes. Deus, como nós sabemos, sendo justo, e como nós sabendo, por isso mesmo, criou todos iguais, com as mesmas aptidões. As desigualdades que se vêem existem porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros. Torna-se necessário que compreendamos essas diferenças pela maturidade do espírito. As aptidões diferentes não são doadas por Deus a uns e a outros não. Nós recebemos os dons, mas temos de desenvolvê-los, como sabemos. Se precisa de algo que só o próximo pode pressionar, é porque ainda se carece do desenvolvimento de certos dons. A força da necessidade faz com que nasça a amizade, que leva ao amor que irá gerar fortes laços da união. Se nós todos tivéssemos, por exemplo, já todos os dons despertados, o egoísmo e o orgulho poderiam se alastrar com muita facilidade nos corações. Porém, as aptidões são diversas e sempre nos falta algo que encontramos em outros. Eis porque vivemos em sociedade, não é? Mesmo o egoísta não deve desejar viver isoladamente. O orgulhoso quer estar sempre rodeado de admiradores. O progresso só acontece com os homens vivendo em sociedade. Por exemplo, o cientista precisa de todos aqueles que o rodeiam para as suas devidas experiências. Assim acontece com todos os segmentos da comunidade. Ninguém pode viver sozinho, nem os animais, nem as próprias plantas. O próprio corpo humano é uma sociedade de órgãos que deve trabalhar em harmonia para capaz de se instalar no complexo humano. Para se formar um lar é preciso mais que uma pessoa. E somente o amor tem o condão de ensinar os familiares a viverem em paz espiritual. As aptidões diferentes obrigam os seres humanos a viver em conjunto. Mas, em se reunindo, pode haver, e sempre há, posicionamentos que geram inimizades. E para tanto é necessário que se procure recursos de um Cristo para apaziguarmos os ânimos. É importante procurarmos primeiro a oração para que o ambiente melhore e surja o perdão. Observemos as anotações de Marcos no capítulo 11, versículo 25, assim nos informando das palavras do Mestre. E quando te estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe das vossas ofensas. Olha que importante. Este ensinamento que já o devemos fazer há muito, muito, muito tempo. O homem já desenvolvido espiritualmente, quer dizer, esquece todas as ofensas. Mas o homem que ainda está em desenvolvimento ainda guarda máculas que o fazem sofrer. É que o perdão é terapia divina, na divina expressão do amor. Assim também a fraternidade. Nos ensinamentos de Cristo nos disse, nos informou, nós não devemos maltratar o próximo, pois ele tem muito a nos dar, em que ainda não despertou em nossos corações. E que somos todos iguais, pela fonte que nos gerou. E o Criador não se esqueceu de nos oferecer todo o seu amor, que multiplica virtudes e que individualiza dons espirituais.
obrigando-nos a troca de valores espirituais e morais em gestos elevados. Quem na Terra não precisa de outros reinos da natureza para viver. Eles nos oferecem tudo o que podem, sem preço estipulado. Qual é o dever do homem para com eles? É amá-los na profundidade do seu amor. Isto é, amar a Deus em todas as coisas. Todos os homens têm as mesmas aptidões. As diferenças só observam que uns já despertaram e outros ainda estão dormindo. Mas, na verdade, todos eles foram despertados pela força do progresso, acionados pelas mãos do tempo. Deus criou todos iguais. O que ocorre é que uns ainda estão nascendo, outros na juventude e outros adultos. Quem tem olhos ver, que observe. E pode analisar isto que eu acabei de dizer. E vamos hoje terminar com a pergunta 805. Kardec pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Olhem para esta resposta. Kardec realmente é que faz as perguntas, parece que nós estão na nossa cabeça, que nós precisamos de ouvir. Olhem bem esta resposta que muitos precisam de ouvir. O Espírito da Verdade respondem: sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou a posição mais precária do que as que já teve. Poderá tudo isso servir para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Kardec faz um comentário a esta pergunta, que é o seguinte: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nele. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contacto, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Aqui falamos, nesta pergunta 85, faculdades adquiridas. É que, pois, as faculdades adquiridas pelas almas não são esquecidas em tempo algum. Mesmo que estas voltem à carne pela lei da reencarnação e não possam expressar os seus valores com toda a plenitude por provação ou por opção. Elas guardam no centro da vida o que aprenderam por experiência. Não existe regressão do espírito. O que dá a impressão de recuo é o facto de que ele veste uma roupa carnal, deformada pela sua própria escolha e exigência kármica. Pode bem assim reencarnar em tempos inferiores com a tarefa de ajudar aos que ali se encontram em estado de sono. Os superiores têm o dever universal de dar as mãos a quem se encontra na retaguarda. O espírito, ao passar de um mundo superior para um inferior, conserva a sua superioridade, mas nem sempre pode expressá-la no seu todo, nas suas andanças como mestre e como guia. Mas o que ele adquiriu, isso o espírito nunca perde. E ninguém toma isso por ele. É conquista de seus esforços individuais. É tesouro divino que a eternidade sabe conservar em seu coração. Num exemplo bem singelo, quando se vai em busca na procura de alguém que às vezes se fala palavras em brasileiro, mas enfim, na procura de alguém que se interessa por proteger em cadeias, hospitais e outros lugares onde há provações, não se perde os valores morais e espirituais. É o que se passa com os espíritos benfeitores que descem dos planos superiores para desassistirem das suas necessidades. Eles conservam os seus valores, mesmo trabalhando nas sombras. Assim se passa com as almas redimidas. Por vezes mais ignorantes, as aptidões por elas adquiridas
São luzes benfeitoras que servem para clarear os que vivem ainda no escuro, dirigidos para a ignorância. A diversidade de aptidões corresponde ao despertar das qualidades gradativamente. É uma lei natural que se processa em todas as criaturas de Deus, pela presença do amor universal do Criador. O tempo é muito importante para o despertar dos valores espirituais das almas. Mas depois dos espíritos despertarem todos os seus valores, aí ocorre a grande transformação nas suas vidas. Desaparece dos seus caminhos o próprio tempo e o espaço deixa de existir. Eis aí o espírito se libertando das leis das quais já não precisa. A fé afumula-se, de tal forma na alma que acontecem muitas maravilhas, como Marcos, no capítulo 11, versículo 23, anotou. Peço imensa desculpa pelo barulho, que isto sempre, todos os dias já vai. Acho que já vai a poucos felizmente, mas já vai uns anos que é todos os dias obras aqui, prédios em volta. Mas enfim, eu vou repetir Marcos, capítulo 11, versículo 23, anotou. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidais em seu coração, mas crede que fará o que se diz, assim será com ele. Isto é como o desabrochar, digamos assim, dos talentos internos do espírito. Surge nos céus da consciência um sol que se chama fé. É uma força poderosa que Jesus usou muito na terra, quando teve de curar os enfermos e levantar os caídos, mostrando ao povo a presença de Deus no coração do homem pela fé. E Deus permitiu que os homens, em graus diversos, manifestassem os seus dons e sentissem que dentro de si existem todos os recursos da vida. Mas num futuro, pelo poder da fé, nós iremos ver que poderemos ser o nosso próprio médico, porque da própria mente partirão ordens de harmonia que os corpos obedecerão na influência do nosso verbo de luz. Se sabemos que nada perdemos do bem que adquirimos, qual é o nosso dever afinal? Pois é trabalhar para despertarmos novas aptidões e exercitá-las onde quer que estejamos, em forma de caridade, onde não falte o amor ensinando, e o amor que foi ensinado, sim, pelo Divino Mestre a todos nós, o nosso Mestre Jesus, Cristo, deste planeta Terra. Mas antes de terminar, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus. Quero agradecer aos nossos guias espirituais, tanto mim como vocês que estão a ouvir e ou irão ouvir. Quero agradecer ao mentor deste trabalho, aos espíritos amigos, que proporcionaram este momento que a minha saúde não está bem, mas este momento que eu precisava também para falar-vos sobre estas perguntas e respostas dos espíritos. Estas perguntas e respostas escritas no livro do Espírito. Obrigado. Espero que tenha tido o discernimento de explicar da melhor forma. Ou seja, de comentar da melhor forma estas perguntas e respostas. Que a paz, que o amor de Cristo permaneça connosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Não sei se conseguirei esta semana voltar para o episódio 104, dado que irei fazer um tratamento que me irá criar muitas dificuldades nos próximos dias. Mas com a mente em Deus, nos espíritos, o espiritismo, espero ultrapassar tudo da melhor forma. Obrigado e até breve.